Às vezes, quando eu olho para esse mundo, ele já não faz sentido para mim. É outra língua, outros desejos, outra forma de viver. E então eu me sinto sozinho. Essa é a minha Babilônia. Cheia de ídolos que seduzem, zombarias que ferem a fé, uma sociedade tóxica que dia após dia tenta arrancar a minha alma. Mas como vou viver numa terra que não é o meu lar? Enquanto eu respirar, terei que caminhar entre as ruínas da cidade dos homens, como alguém que sabe que não pertence a este lugar. E mesmo que isso me custe a vida, mesmo que o fogo dessa cidade caída tente me consumir, meu coração permanecerá firme em quem eu sou agora, firme na mensagem que fui chamado a levar. E quando minha história tiver fim, quero me apresentar diante do meu rei e dizer: eu não me rendi aos ídolos, eu obedeci a tua voz, eu não me curvei à Babilônia. Bom dia. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Daniel, e o livro de Daniel é um livro que tem nos ensinado muito sobre a vida na nossa Babilônia. Como que nós podemos viver diante do Senhor uma vida marcada pela presença dEle. E essa é uma série em que nós queremos enfatizar a ideia de que ela nos ensina a viver de maneira fiel na nossa Babilônia. Nós estamos em um mundo completamente dominado pelos valores da Babilônia. São valores que são contrários ao reino de Deus. Nós estamos inseridos em uma sociedade que é tóxica à nossa fé. Mas essa é uma série que nos ensina a viver de maneira fiel nesse mundo onde nós estamos. O Senhor nos chamou para vivermos onde nós estamos, de acordo com a sua palavra, de maneira fiel. E se você lembra alguma coisa do que nós já vimos até aqui, eu só quero recapitular rapidamente. Nós vimos a história de um povo que foi levado contra a própria vontade para viver dentro da Babilônia. Estamos ouvindo histórias de jovens que estão nesse ambiente hostil à fé deles, demonstrando quem Deus é e o que eles podem fazer quando se colocam diante do Senhor para serem fiéis. Nós estamos ouvindo histórias de fidelidade, de homens que estão se levantando contra o grande império para apresentar o reino de Deus. Mas nós sabemos que tudo isso está sendo com muito custo. Esse é um povo que nós vimos, foi levado como cativo, eles estão forçados, eles foram tirados da sua própria terra, eles estão em ambiente estranho, eles perderam seus trabalhos, eles perderam sua liberdade, eles perderam a possibilidade de criar um futuro para eles, e nesse ambiente de dor e sofrimento, nós vimos na semana passada que o Senhor está presente ali. Nós vemos que o Senhor está presente no testemunho dos seus santos, nós vemos que o Senhor está presente no meio do sofrimento, e nós estamos vendo que a mão do Senhor, vez após vez, se torna mais aparente. Mas hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Daniel, e no capítulo 4 de Daniel, nós vamos ouvir mais uma dessas histórias sobre aquilo que Deus está fazendo, e talvez você já tenha começado a se perguntar, por que é que Deus está levando o povo para lá? Por que é que eles estão sofrendo tanto ou mais? O que é que Deus está fazendo na Babilônia? O que é que Deus está fazendo ali? Porque nós ouvimos as histórias, nós entendemos que o Senhor tem se manifestado. Nós já vimos que Ele tem encontrado pessoas fiéis, mas nós também vimos pessoas que não conseguem entender o que Ele está fazendo. Nabucodonosor para nós é um desses. Um rei vil, de caráter duvidoso. Ele era um assassino, um genocida. Um homem que encarnava a presença do que significa, o significado do que significa ser babilônico. Ele era a representação daquilo que é oposto a Deus, daquilo que representa o mal, daquele que se levanta contra o povo de Deus para os humilhar, os destruir e os matar. Ele é um homem orgulhoso e de coração duro. Mas ele tem ouvido sobre a soberania de Deus de uma maneira que
talvez até aquele momento ele não tinha entendido. E Deus tem se revelado a esse homem. Deus escolheu usar esse homem como objeto da sua revelação. E para sua surpresa, pasmem, ele é o autor do capítulo 4 desse livro. Quando você abrir as páginas da sua Bíblia e começar a ler o capítulo 4 de Daniel, você vai perceber que esse é o homem que Deus resolveu usar para contar a sua história. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o que é que Deus fez na vida dele. E para tentar ajudar você a entender o que é que Deus está fazendo na Babilônia, eu quero contar para vocês 3 histórias dos personagens principais desse livro e de como que as histórias dessas pessoas falam muito sobre o que Deus estava fazendo na Babilônia e sobre o que Deus está fazendo hoje aqui. Falam muito sobre aquilo que Deus fez na Babilônia, mas nos ensina sobre o que Ele faz hoje aqui. O primeiro personagem que eu quero chamar a sua atenção hoje é um homem chamado Nabucodonosor. Ele é o rei da Babilônia. Ele era o dono do mundo, diferente de muitos de nós que nos sentimos como donos do mundo, ele de fato era. Não tinha ninguém mais importante, não tinha ninguém mais poderoso. Vão se levantar impérios maiores do que esse, mas não como ele, não tão grande como ele, não tão expansivos como ele. E eu quero que você observe 3 elementos da história. Eu quero somente focar em 3 elementos da história dele, que nós vimos até aqui. Eu quero que você preste atenção na sua história, no seu caráter e na resposta do coração desse homem. E você vai perceber o porquê Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele personifica para nós tudo aquilo que é oposto a Deus, tudo aquilo que é distinto de Deus, que é contrário a Deus. Esse é Nabucodonosor. Vamos observar a sua história. A história dele começa com uma incrível vitória. Nós vimos no Daniel, capítulo 1, os primeiros versículos, o próprio autor nos apresenta quem ele é. Ele é o rei da Babilônia, ele é aquele que sitiou Jerusalém, foi ele o responsável pela vitória militar que levou o povo de Deus. Ele era um homem vitorioso, ele levou o povo de Deus, ele levou os utensílios do templo de Deus, ele levou tudo isso para a sua própria terra. A sua história é a história de um homem vitorioso, conquistador. É uma história de alguém que tem domínio, porque ele é o rei da Babilônia, e nesses dias ser rei da Babilônia significava dominar sobre todo o império conhecido. Mas olha o poder que esse homem tinha. Ele é descrito como aquele que é rei dos reis. Ele é descrito como aquele que tem reino, poder, força, glória. Ele é aquele a quem todos estão sujeitos, inclusive os animais. Tudo estava debaixo do controle desse homem. Vitorioso, poderoso. Esse era um homem que tinha tudo aos pés dele. Ele era um homem grande e com mania de grandeza. Se você olhar, lembrar da história dele, ele construiu muito provavelmente para a sua própria glória, uma imagem de ouro. Essa era uma imagem de ouro de 27 metros de altura. O nível de grandeza que esse homem tinha, que ele pôde construir de ouro uma estátua de 27 metros por 2,70 metros de largura. Uma baita de uma imagem. Esse era o nível de grandeza. Essa era a visão que ele tinha de si. Vitorioso, poderoso, conquistador, grande. Essa é a personificação da maldade e do mal no livro de Daniel. Mas o seu caráter curiosamente, ele é profundamente orgulhoso. O seu caráter é marcado por não só essa mania de grandeza dele, não era só que ele construía uma imagem de si mesmo ou para si mesmo de ouro. Ele exigia que as pessoas se prostrassem diante dessa imagem e o adorassem. Ele queria que todos os povos, de todas as nações e de todas as línguas reconhecessem a sua grandeza em adoração. Ele queria receber louros das pessoas, ele queria o aplauso das pessoas. Ele conseguiu fazer o que todo influenciador de internet deseja. Ele conseguiu se fazer celebridade de todos os usuários do Instagram. Todos os usuários eram seus seguidores. Todos os seus usuários mandavam suas mensagens.
mandavam seus parabéns, suas palminhas para tudo que ele fazia. É claro que, como dono do mundo, a punição para não fazê-lo era a morte. Você tinha duas opções: ou clicar o botão de curtir e bater palma, ou algum oficial vai entrar na sua casa e vai te matar. Esse era o nível de orgulho desse homem. Ele teve tudo o que todos queriam. E se alguém ousasse desobedecê-lo, ele exterminaria. Esse é o tirano que nós estamos vendo nesse livro. Ele é profundamente autossuficiente. Quando você vê no início do capítulo 4, nós vamos observar ele contando sua própria história e ele vai dizer: eu estava satisfeito e próspero na minha casa, no meu palácio. Satisfeito é uma palavra importante aqui, porque ele tinha conquistado tanta coisa que não tinha mais o que conquistar. Ele chegou. Ele não é o 1%, alguém que está no 1%, ele é o 1%. Não tem mais ninguém como ele no mundo. Mas ele estava na sua casa e no seu palácio. Ele não precisava de mais nada. Ele tinha tudo. Mas o seu coração era profundamente duro. Uma das características do caráter de Nabucodonosor é que depois de toda essa grandeza conquistada, ele entra em conflitos com personagens mesquinhos de um canto do mundo chamados Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos. E na medida que eles interagem nesse livro, o Senhor dá claros sinais da sua presença. O Senhor dá abundantes sinais do que Ele está fazendo ali. Ele levanta jovens que são fiéis a Ele, Ele envia sonhos para esse homem, eles interpretam. A história deles é uma confrontação entre o coração duro desse rei com um Deus soberano que é capaz de usar os seus filhos para falar com ele. Mas ele nunca se entrega. Ele sempre se entende melhor, mesmo quando Deus livra esses homens de uma fornalha de fogo ardente. Ele diz: nossa, não há dúvidas que o Deus de vocês pode salvar. Não há dúvidas que o Deus de vocês pode fazer alguma coisa. Ele era incapaz de reconhecer quem Deus era. Ele era incapaz de perceber o que Deus estava fazendo diante dele na Babilônia. Era o Deus de Daniel, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 3, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava presente ali. A presença de Deus era possível de se perceber. A revelação de Deus era possível de se interpretar. Eles estavam diante da manifestação clara do cuidado e da proteção de Deus, mas o seu coração era duro, era incapaz de enxergar. E o mais bonitinho que ele consegue fazer em resposta a essa manifestação de Deus é tentar incluir esse outro Deus, desse outro povo, no seu panteão. E no seu politeísmo ele diz: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prestou honra, e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. A melhor resposta que esse homem conseguiu dar foi: eu vou acender uma vela para o seu santo. Essa foi a melhor resposta que ele conseguiu oferecer. Depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele experimentou, depois de ele saber que Deus está agindo ali, ele continua profundamente egoísta. E ele diz: acaso não é grande a Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ele já tinha ouvido Daniel dizer: o Senhor te colocou aqui. Ele já tinha ouvido Daniel explicar: Deus coloca quem Ele quer, tira quem Ele quer, quando Ele quiser. E tudo o que você acha que você conquistou foi soberana a mão do Deus poderoso que fez acontecer. Mas o seu coração era duro, ele era incapaz de entender o que Deus estava comunicando para ele. No seu coração duro, ele era incapaz de entender que Deus estava se tornando conhecido na Babilônia. Deus enviou pessoas, Deus enviou sonhos, Deus enviou a interpretação dos sonhos,
Deus enviou homens fiéis que não se prostram à idolatria da Babilônia. E ainda assim esse homem estava de coração duro. Ele não conseguia compreender com clareza. O melhor que ele podia fazer é tentar uma resposta religiosa no meio do caminho. E meus irmãos, Nabucodonosor é exatamente igual a muitos de nós aqui. Muitos de nós estamos acostumados com a ideia da religião, com a ideia de ir à igreja, de participar de uma celebração, de ir a um culto. Alguns de nós estão acostumados com a ideia de que Deus se revela e de que Ele fala através da sua palavra. Alguns de nós estão acostumados a ver coisas que Deus faz e a grandeza poderosa da presença de Deus. Mas o nosso coração é tão duro e orgulhoso que nós não conseguimos reconhecer quem Deus é. Nós somos promovidos e falamos, nós chegamos aqui, esse é meu reino, esse é o meu poder. Nós vencemos uma etapa da vida, contratamos um novo serviço. Olha o meu poder, a minha glória, olha a minha grandeza. Quando nós compramos o nosso carro novo e saímos na rua, olha o meu poder, olha onde eu cheguei. Infelizmente, alguns de nós estão tão acostumados com a ideia de que Deus se faz presente e se revela, que nós nos esquecemos que Ele está fazendo isso para transformar as nossas vidas. Nabucodonosor é exatamente como muitos daqueles que vocês conhecem que não estão aqui, que têm visto o poder de Deus sendo manifesto, que acordam com o nascer do sol, que veem as maravilhas de Deus estampadas no universo, que veem a sua grandeza revelada e a sua beleza revelada pelo mundo, mas não conseguem olhar além da natureza, não conseguem olhar além da criação. Pessoas de coração duro que não conseguem entender que Deus se revela todos os dias a nós. Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala conosco através da criação. Deus está se revelando na Babilônia todos os dias. Todos os dias nós temos provas irrefutáveis do poder e da presença de Deus. Todos os dias. Mas o coração duro e orgulhoso não consegue reconhecer a sua presença. É muito interessante que Deus resolveu se revelar para esse homem, que é a personificação do que significa viver uma vida longe do Senhor, uma vida sem Deus. E para esse homem, Deus envia seus sonhos. E nos seus sonhos Deus havia dito, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído. Esse homem ouviu uma revelação de Deus sobre um outro reino, que ele não conseguia imaginar. Ele ouviu sobre um novo reinado, que tem um novo rei, um novo senhor, mas o seu coração orgulhoso, ele não conseguia enxergar. Ele era um morador da Babilônia, e para ele a Babilônia era tudo o que existia. Exatamente como muitos dos nossos amigos, que moram nesse mundo, e não conseguem imaginar que existe um outro rei, que existe um outro senhor, que existe um outro reino. Se não bastasse esse sonho, o Senhor manda um segundo para ele. Em Daniel capítulo 4 nós vemos o segundo. Ele diz, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e Ele os dá a quem Ele quer. Hoje você é rei, Nabucodonosor, mas lembre-se, nem sempre você vai ocupar esse lugar de glória. Lembre-se, você não vai estar aí para sempre. Nabucodonosor foi receptor dessa revelação. Deus disse exatamente o que iria acontecer e ele não quis ouvir. E talvez você seja uma dessas pessoas que domingo após domingo, semana após semana, se coloca em uma situação
de grupo pequeno, culto, escola bíblica, assiste live na internet, podcast no carro, escuta sobre o Senhor, mas não conhece. Escuta sobre a sua verdade, mas não conhece. O que Deus está fazendo na Babilônia? O que Deus está fazendo na nossa cidade? O que Deus está fazendo na sua vida? Mas é muito interessante que a personificação do mal, o homem mais vil que o planeta já tinha visto até aquele dia, um genocida, havia se tornado recipiente da revelação de Deus. Tinha recebido na sua corte missionários enviados pelo Senhor. E esse homem, o mais desprezível que você pode imaginar, a encarnação do errado, do mal, da vida ante Deus, esse homem é alcançado pelo Deus soberano. E nós vamos ouvir a história do Nabucodonosor, servo na Babilônia. O rei Nabucodonosor recebeu uma revelação divina, um sonho, e baseado nesse sonho, ele finalmente entendeu quem Deus era. Ele finalmente entendeu o que Deus queria fazer com ele. Ele finalmente compreendeu a grandeza de Deus. Mas não foi fácil. E para você entender o que aconteceu no coração desse homem, e como que essa transformação aconteceu, eu preciso que você preste atenção em 3 elementos na sua história, no seu caráter e a resposta que ele apresentou. E você vai perceber que agora a sua história é completamente diferente, que o seu caráter é transformado e que a sua resposta muda. Aquele homem que era a representação de tudo o que era contrário a Deus, vai se tornar um servo de Deus na Babilônia, para demonstrar a grandeza do poder salvador do nosso Deus, que pode salvar a quem Ele quiser, inclusive gente como Nabucodonosor. Mas vamos olhar a sua história. Ele tem um outro sonho de grandeza. O seu sonho agora não era uma grande estátua que era enorme. Agora o seu sonho é uma árvore, uma grande árvore. E essa árvore, ela é plantada em um lugar na terra e de repente ela se torna maior do que tudo. Como o seu império, essa árvore que cobria toda a terra. Como o seu império, todas as pessoas, representadas pelos animais, eles se colocavam debaixo dessa árvore. Exceto que em determinado momento do seu sonho, ele escutava uma voz que ele não sabia exatamente o que era, que dizia: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as árvores dos seus galhos. As deixem deixem o toco das suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no campo, em meio à relva. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Nabucodonosor, ele tem esse sonho, e mais uma vez, o sonho dava para ser compreendido. Mas ele não está seguro da interpretação e ele pede ajuda para Daniel. E Daniel resolve, então, ajudá-lo nesse processo. Mas olha só que interessante a continuação desse sonho. Ele diz: ele será molhado como orvalho do céu e com os animais da terra. Opa, como assim? Ele? Não era uma árvore? O sonho não se tratava de uma árvore? De repente, essa árvore é personificada em alguém que vai ser molhado e a mente humana lhe será tirada. Opa! Que árvore tem mente humana? O sonho que Nabucodonosor recebeu era possível de ser entendido. Mas eu acredito que um homem orgulhoso e duro de coração como ele não queria aceitar o que tinha ouvido. Talvez ele tivesse no seu sonho a imagem dessa árvore, mas no seu coração ele dissesse: essa outra pessoa é alguém que não eu. Mas o Senhor estava falando com ele, sobre ele. Deus estava apresentando para ele a sua derrota.
Ele se via poderoso e grande, mas Deus iria ao confronto dele. Ele seria derrotado. Versículo 31 ele diz: as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isso que está decretado a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado. Não tem mais domínio. Não tem mais reinado. O Senhor, o soberano, que estabelece quem quer, ele chegou ao seu contato. Ele chegou ao seu encontro. E esse homem agora é completamente sem poder. Você será expulso do meio dos homens. É um homem sem grandeza nenhuma, porque ele viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Aquele Nabucodonosor que nós conhecemos no primeiro capítulo foi removido de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todo o seu domínio, de toda a sua grandeza. E agora o seu caráter é humilhado. Porque isso vai acontecer com ele até que ele admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Será humilhado diante de Deus. E é interessante que quando esse sonho que foi interpretado por Daniel, que era um alerta que Deus estava enviando para ele de que aquilo iria acontecer, durante 12 meses ele ignorou completamente, até que finalmente a profecia se cumpre. E ele é colocado para viver entre os homens, fora do ambiente dos homens, como um animal. E somente no fim daquele período, ele levantou os olhos para os céus. Somente depois de experimentar a dureza do tratamento de Deus com ele, para lidar com a dureza do seu coração, somente depois ele orou para o céu. Depois de ter sido humilhado, ele aprendeu o que significa dependência, porque ele não tinha controle nenhum sobre a situação. Ele não podia sair de onde ele estava, ele não podia mudar a sua sorte, ele não podia se transferir para nenhum outro lugar. E somente então ele volta os seus olhos para os céus. Esse era o nível do coração duro de Nabucodonosor. Ele ouviu 2 vezes, 3 vezes o alerta do Senhor e ignorou. Ele viu o trabalho do Senhor, ele ignorou. Então Deus resolveu tratar o coração dele. E o homem que se achava o mais exaltado dos seres humanos, aquele que se achava o maior de todos, foi feito viver fora do convívio dos seres humanos como um animal. Aquele que era o topo do mundo foi para o final da fila. Aquele que era o poderoso, sem poder, que tinha o reino, ficou sem reinado. Mas olha o coração dele no final. Então eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu coração foi tratado. A terapia foi dura, o tratamento foi intenso, mas gente de coração duro que rejeita o ensino e a revelação do Senhor, gente que não presta atenção no que Ele fala, gente que não atenta para a sua demonstração de amor, eventualmente vai encontrar a Deus na disciplina. E Deus resolveu trombar no homem mais poderoso do mundo, para demonstrar que mesmo o coração mais duro, mesmo o indivíduo mais contrário a Deus, pode ser alcançado pela graça, porque os propósitos de redenção de Deus continuam mesmo na Babilônia. O mundo é um caos, o mundo está perdido, sim. Nós estamos vivendo em dias completamente imorais, com certeza. Mas o nosso Deus continua alcançando gente de coração duro como Nabucodonosor ainda hoje.
Você quer uma prova? Olha para o lado. Tem um monte de gente de coração duro aqui também. Tem um monte de gente que precisa ser tratado pelo Senhor aqui também. Tem um monte de gente que precisa passar pelo tratamento de Deus. E finalmente, o dia que vai olhar para cima e vai dizer: louvado seja o Senhor. Quem de nós poderia dizer, depois de 7 anos morando, sem conseguir pensar em nada, morando no campo, sem conseguir raciocinar, sendo tratado como um animal, quem poderia dizer, louvado seja o Senhor por isso? Somente alguém que se encontra verdadeiramente com o Senhor e que entende o que Ele está fazendo na sua vida, quebrando coisas que precisam ser quebradas e refazendo para a glória dEle. Nabucodonosor passou por essa experiência. Ele entrou em contato com Deus que transforma. Mas quando o coração é duro, ele precisa ser quebrado. É como um vaso que precisa ser despedaçado e refeito. Esse Nabucodonosor nas mãos do Senhor. E como que ele responde? Gratidão. Versículo 2 ele diz: eu tenho a satisfação de falar para vocês a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou ao meu favor. Puxa vida, essa é a primeira vez que ele fala sobre coisas que Deus fez para ele. E observe, esse homem que está falando o que Deus fez ao meu favor, ele já nem fala mais na linguagem dos babilônicos. Porque se ele fosse ainda devoto da Babilônia, ele diria que era o sucesso, eram as vitórias, eram as conquistas, era o poder, era a glória que ele tinha, que eram manifestações da glória de Deus. Mas não. A gratidão dele, dos sinais e maravilhas que Deus fez para ele, foram Deus quebrando o seu coração e removendo do seu lugar de autoridade, tirando do seu poder, sua grandeza, a sua capacidade racional. Quando ele foi removido de tudo que ele achava que era dele, de tudo que ele achava que ele tinha conseguido, então ele entendeu quem Deus era. E para algumas pessoas o tratamento de Deus é exatamente assim. Deus precisa quebrar corações duros. E infelizmente, alguns de nós vão passar por esse tipo de tratamento. Gente que vai perder o poder, a glória. Mas o recado que Deus estava dando para Nabucodonosor é: a qualquer momento eu estou à disposição. Só chegou nesse lugar porque ele era de coração duro. Mas olha que bonito que aquele rei politeísta fala sobre o Deus de Israel. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com seus habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem lhe dizer o que é que o Senhor fez. Esse é o homem que tinha ouvido vez após vez a respeito do reino de Deus, de um reino eterno. Esse é o homem que agora finalmente entendeu. É dele o reino. É ele que domina. Já não sou mais eu. E tendo passado tudo o que passou, ele ainda diz: ninguém é capaz de resistir à vontade da sua mão. Ele olha para trás e diz: muito obrigado. Esse é o Deus verdadeiro. Ele adora o Senhor e reconhece a sua soberania. Ele reconhece o poder de Deus para cuidar do seu próprio coração. Quando nós vemos a transformação de Nabucodonosor, nós finalmente entendemos que Deus está salvando gente na Babilônia. O Senhor está cumprindo o seu propósito redentor de salvar pecadores de todos os tipos, de todas as classes, de todos os lugares, incluindo
Nabucodonosor. Incluindo gente como eu e você. E se você prestar atenção, a nossa Babilônia não é nem um pouco diferente. Talvez a principal diferença é que nós temos muitos Nabucodonosores por aí. Nós temos muitos donos do mundo. Mas pessoas de coração duro estão sendo alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus todos os dias. É Jesus Cristo que diz para os seus discípulos: vocês olham e dizem que a colheita vai ser daqui a alguns meses, mas prestem atenção, os campos estão brancos para a colheita, eles estão prontos para receber a palavra da verdade, eles estão prontos para receber a salvação de Deus em Cristo Jesus, porque Deus está cumprindo o seu propósito redentivo no mundo hoje. E gente de coração duro como eu e você, podemos ser alcançados pela mesma graça que salvou Nabucodonosor. Gente de coração duro, gente que você não acredita que poderia conhecer a Cristo Jesus, gente que talvez você diga que nem mereça, como Nabucodonosor, pode ser alcançado pela graça de Cristo Jesus. Você sabe o que é mais legal de tudo isso? É que Nabucodonosor deixa o seu próprio testemunho. Quando ele conta a sua história, ele diz: agora, ufa, finalmente, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele parece um salmista. A linguagem que ele usa para expressar a sua louvor e a sua adoração, de finalmente eu entendi, quando ele fala, parece um salmo. Ele faz o que é verdadeiro, seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Esse é o Deus Salvador. Você conhece alguém de coração duro? Você conhece alguém que é a definição do que significa uma vida ante-Deus hoje? Você conhece alguém perto de você, no seu trabalho, na sua família, que você fala: esse indivíduo não consegue prestar atenção para entender a revelação de Deus? Essas pessoas o Senhor pode salvar. Essas pessoas de coração duro, o Senhor pode alcançar. Ninguém está aquém ou além dos propósitos redentivos do Senhor. Deus pode salvar gente ruim como eu e você. E se Ele pode salvar gente ruim como a gente, se Ele pode salvar gente como Nabucodonosor, Ele pode salvar tantas outras pessoas que hoje têm o seu coração duro para a verdade do Evangelho. Seu coração endurecido. Pessoas que não conseguem enxergar a glória de Deus em nenhum lugar. Mas por fim tem uma terceira história que eu gostaria de contar para vocês, que é Daniel. Quem é Daniel nessa história? Daniel é o enviado de Deus para a Babilônia. Daniel é aquele por meio de quem Deus resolveu alcançar Nabucodonosor. Daniel é o missionário, ele é enviado. E ele faz o papel de quem proclama. Ele faz o papel de quem está na Babilônia, presente, sem se contaminar, sem se contaminar. Ele está na Babilônia, mas ele não é da Babilônia. Ele vive debaixo do domínio da Babilônia, mas a Babilônia não é o seu lar. Ele é um cidadão dos céus, mas ele vive na cidade dos homens. E Deus usa gente como Daniel para cumprir os seus propósitos redentivos. E é possível que nesse momento você já tenha entendido o que eu vou fazer, e você tem toda a razão. Eu quero que você preste atenção na história, no caráter e na resposta de Daniel. Porque se você prestar atenção nesses 3 elementos da história desse homem, você vai entender o que você precisa fazer na sua vida para viver na Babilônia. Como que a história de Daniel começa? Derrota. Como que Daniel vai parar na Babilônia? Derrota.
Sua nação tinha sido destruída. Ele tinha sido levado cativo. Ele tinha sido incluído em um processo de assimilação forçada da cultura babilônica. Ele passou pela universidade da Babilônia. Foi treinado para ser um babilônico. Derrota. Teve que estudar uma série de estudos que eram contrários à revelação de Deus. Daniel capítulo 1, nós vemos que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Daniel pertencia a esse povo. Derrota. E talvez ele tivesse todas as razões do mundo para viver uma vida contrária ao Senhor na Babilônia. Talvez ele tivesse todas as razões do mundo para entender que, bom, nós perdemos tudo, nós não temos mais nada, nossa família foi destruída, então vamos aproveitar a vida com o que dá para fazer. Mas no meio da derrota, o seu caráter era de profunda fidelidade. Foi ele que disse: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele falou: vou viver aqui, mas os meus padrões não são desse reino. Eu não vou me contaminar com esse ambiente sujo e hostil. A minha história pode ser uma história de derrota, mas eu conheço o Deus verdadeiro. Eu vou levar uma vida de fidelidade no meio da Babilônia. E ele não é somente fiel, ele fala sobre a verdade de Deus. Olha só, nenhum sábio, nenhum mago, nenhum adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Lembra, isso aqui é Daniel diante do rei, com uma espada no seu pescoço. Ele podia ser morto dependendo do seu comportamento. Mas ele olha para esse rei e diz: o que você está pedindo é impossível, mas existe um Deus que está nos céus que revela mistérios. O que Daniel estava fazendo aqui? Diante de Nabucodonosor, correndo risco de vida, ele se coloca para dizer: existe um Deus maior que você, maior do que eu, maior do que todos esses magos. Coragem, profunda coragem. Como nós vemos os seus amigos. Quando os amigos foram convidados a se prostrar diante da imagem, eles dizem: nós não vamos nos prostrar. Eles se levantam diante de Nabucodonosor, sendo ameaçados de serem jogados em uma fornalha, e eles dizem: Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba o seguinte, ó rei: nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nós não vamos nos render aos padrões da Babilônia. Nós não vamos nos ajoelhar diante da idolatria da Babilônia. Nós não vamos abandonar os nossos compromissos com o Senhor. E Daniel chega à audácia de, no capítulo 4, depois de ouvir o sonho de Nabucodonosor, depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel, que já não é mais aquele jovenzinho com medo, mas é agora provavelmente um homem mais experiente, ele diz o seguinte: rei, aceita o meu conselho. Agora ele já não está mais, nesse momento da história, ele já não está mais negociando o assunto. Escuta o meu conselho. Renuncia os teus pecados e as tuas iniquidades. Pratica justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez o Senhor te deixe viver. Daniel está dizendo o seguinte: essa árvore que foi cortada é você, Nabucodonosor. Essa árvore que perdeu o seu poder é você. Mas existe solução. Existe espaço para arrependimento. Se você se arrepender dos teus pecados, é possível que Deus ouça a sua oração, ouça a nossa oração. Renuncia os teus pecados e as tuas iniquidades. Ele era a encarnação do antideus. Ele tinha que renunciar a tudo. Pratica a justiça. Chega de tratar pessoas como se você fosse superior a todo mundo. Faça o seu trabalho de maneira justa. E aí ele diz: tem compaixão dos necessitados. Quem são os necessitados aqui? Provavelmente existiam várias classes de necessitados aqui, certo? Mas quem mais estavam entre os necessitados da Babilônia? Senão os escravos exportados de Jerusalém, usados como mão de obra gratuita. Trate com justiça essas pessoas, Nabucodonosor. E Deus vai saber
que você ouviu sua mensagem. O que Daniel está fazendo? Corajosa e poderosamente, ele está dizendo para o rei Nabucodonosor: existe tempo. Se você se arrepender, existe tempo. Que coragem. O que Deus está fazendo na Babilônia? Deus está usando seus filhos na Babilônia. Ele está levantando gente como eu e você, para viver com caráter de integridade nesse mundo vil. Para se levantar corajosamente, para falar sobre a salvação e a redenção de Cristo Jesus. Para pessoas de coração duro, para pessoas que não conhecem. O que é que Deus está fazendo na Babilônia? Meu irmão, se você não entendeu, Deus quer usar a sua vida na cidade de São Paulo, na nossa Babilônia. Se não ficou claro, Deus quer usar você como proclamador da verdade do reino. Ele quer servos fiéis que decidam não se contaminar com esse mundo. Servos fiéis e corajosos que estão prontos a enfrentar a morte para dizer: existe um Deus, existe um Salvador, existe Cristo Jesus. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu quero proclamar a verdade do meu Salvador para você. Mesmo que me custe a vida, mesmo que me custe a reputação, mesmo que me custe o trabalho. Gente como eu e você. Daniel e os seus amigos eram super especiais? Eram mais agraciados do que todas as outras pessoas? Ou eram servos disponíveis e dispostos nas mãos do Senhor que é poderoso? O poder não era de Daniel. A grandeza não era de Daniel. O reino não era de Daniel. Eles foram usados como servos, emissários de Deus nesse mundo. E passando por tudo isso, a gente escuta o testemunho de Daniel, quando ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. Sabedoria e o poder pertencem a ele. Ele sabia que a sua sabedoria de interpretar sonhos não era dele mesmo. Ele sabia que a sabedoria que ele usava para exercer o seu trabalho não vinha dele mesmo. Ele sabia que ele era um instrumento de Deus. Ele sabia que a sua coragem não era fundamentada na profundidade do seu caráter. Ele sabia, era o poder de Deus. É por isso que ele podia dizer: louvado seja o nome de Deus. Como que Daniel, um exilado, feito escravo, pode dizer louvado seja Deus? Só consegue adorar o Senhor no meio da desgraça, do caos e do sofrimento quem teve um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Quem teve um encontro real com Cristo Jesus. Que consegue ver além da própria dor. Que consegue ver além do próprio sofrimento. Que consegue ver o que é que Deus está fazendo na Babilônia. Esse era Daniel. Posso sofrer, posso morrer. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós aprendemos com essa mensagem, então? Nós aprendemos que Deus está estabelecendo o seu reino na Babilônia aqui também. Nós acreditamos que o nosso mundo está perdido, moralmente destruído, está incapacitado de uma série de coisas boas. Mas o nosso Deus continua aqui, fazendo o seu reino conhecido. Nosso Senhor continua se revelando na Babilônia. Nosso Deus continua levantando pessoas para invadir a Babilônia. Porque Deus tem o desejo de se fazer conhecido na Babilônia. Deus tem todo o desejo de ser conhecido nesse mundo vil em trevas. Deus tem todo o desejo de salvar pessoas na Babilônia. Porque o projeto de redenção continua. Não é o governo da esquerda, da direita, não é o Trump, não é o Putin, não são os Mussolinis e Hitlers.
que impedem o propósito redentor de Cristo. Ele continua salvando pessoas, independente do sistema político, independente das muitas guerras, independente dos conflitos. Ele continua a expressar o seu poder e fazer conhecido o seu nome. E ele continua salvando pessoas. E Deus continua usando seus filhos aqui também. Deus enviou seus filhos à Babilônia. Deus enviou pessoas como eu e você, que conhecem a Cristo Jesus, para serem testemunhas dele lá fora. Portanto, meus irmãos, coragem. Coragem e dependência. Nós precisamos nos levantar em prol do testemunho de Cristo Jesus nesse mundo. Nós precisamos de coragem para falar sobre Cristo. Chega dessa vida de conhecer Jesus somente no domingo. Chega dessa vida de só conhecer Jesus no dia de encontrar outras pessoas. É hora de assumirmos o nosso lugar como emissários de Deus nesse mundo. E sermos propagadores da verdade dele onde nós estamos. Chega de vida religiosa e dominical. Chega de pensarmos que nós só precisamos da bênção de Deus para a nossa vida. Porque o que nós precisamos é de um pequeno incentivo para segunda-feira. Não, meus irmãos. O Senhor está usando a sua palavra para levantar servos corajosos, que são seus emissários lá fora. Não é sobre a sua bênção, não é sobre o seu coração. É sobre o reino de Deus. Não é sobre o seu projeto de vida. É sobre o projeto redentor do nosso Deus. Quando nós olhamos para a história de Daniel, enviado por Deus para a Babilônia, nós somos lembrados de um envio ainda maior. Nós somos lembrados de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor a nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus não envia somente os seus filhos para o mundo. Ele enviou Cristo Jesus, o seu Filho, para que pessoas como eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Nós somos lembrados de uma salvação ainda maior do que essa que Daniel experimentou, porque é nisso que consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Foi Deus quem te resgatou, foi Ele quem te amou primeiro, foi Ele que deixou a sua glória e se fez servo entre nós, para viver como nós, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Nós éramos inimigos, distantes e separados, mas nós fomos feitos amigos em Cristo Jesus, porque Ele pagou a pena do nosso pecado, Ele pagou a condenação que pesava sobre nós, e hoje nós somos chamados de livres, não tem nenhuma condenação mais sobre nós, porque a nossa salvação não é somente da Babilônia, a nossa salvação não é somente da fornalha, a nossa salvação é a salvação desse mundo por completo. É a salvação para estarmos com Deus eternamente. E nós aprendemos que existe um reino muito maior do que esse aqui. Porque Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus foi ao seu encontro. Deus manifestou amor para você. Deus te redimiu sem mérito, sem barganha, sem troca. Amor puro, genuíno, completo. Dele por nós. E na sua graça, somos salvos do pecado. Na sua graça, nós éramos cegos, mas agora nós conseguimos enxergar a glória de Deus. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Essa é a graça de Deus. Essa é a salvação que Ele oferece. E por isso eu queria terminar essa mensagem conversando com você, que ainda não conhece a Cristo Jesus como seu Salvador. Se você tem o hábito de vir aqui e ainda não prestou atenção, eu queria que você lembrasse da tua própria história. Eu queria que você lembrasse
daquilo que Deus pode fazer para transformar o seu caráter. Eu quero lembrar você que você também vai ter que responder diante da revelação que Ele fez para você. Se você tem ouvido as mensagens, se você tem se reunido como a igreja, se você tem prestado atenção no céu, nosso Senhor tem se feito conhecido para você de diversas maneiras e de muitas formas. Mas você só tem 3 respostas a dar. Uma resposta é dizer não, eu não quero, obrigado. E continuar com o coração duro, como o de Nabucodonosor. Talvez você possa dizer, eu preciso pensar mais sobre isso. Tudo bem. Se você é essa pessoa, eu quero que você me procure. Mas existe a resposta de Nabucodonosor, que é a resposta que diz, sim, eu quero receber a salvação gratuita em Cristo Jesus. Quero receber o seu perdão. Quero desfrutar da sua graça. E se você é essa pessoa, eu gostaria que você cantasse essa música comigo. Hoje nós vamos cantar uma música que conta sobre quem nós éramos e quem o Senhor nos fez. E se você disse sim para Cristo Jesus hoje, eu quero que você ouça essa música e cante conosco, como a sua oração de quem diz, chega. Eu não quero mais viver para mim. Chega. Eu quero me render diante da graça de Deus. Chega de coração duro. Eu quero desfrutar da graça e da presença de Deus. Vamos cantar.